Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai aplicar mais uma forma. Então, gente, prestem bastante atenção aqui comigo. Aí eu paro e deixo vocês me falarem se está tudo bem ou fazer uma perguntinha, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma nova medida. Essa nova medida ela tem como objetivo acumular os meus gastos. Então eu vou executar ela aqui, vou aplicar ali na tabela, vocês vão ver funcionando e aí vocês vão entender de forma mais prática aqui. Então eu vou clicar aqui em nova medida, tá? Ele vai criar uma nova medida aqui para mim, ó. E eu vou escrever assim, ó, acumulado anual é igual. Aí tem fórmulas que faz esse cálculo já. Total year to date, YTD. Total year to date, que é o total YTD. A expressão que eu quero analisar são os gastos. Então eu boto aqui, ó, total de gastos. Por isso que eu tenho essa medida. Quando eu jogo uma fórmula mais elaborada, como a total year to date, ele pede, né, uma soma, uma expressão aqui de uma coluna. Como essa palavra aqui, total de gastos, que é a medida anterior que a gente já criou, ela soma todos os gastos de uma coluna, funciona aqui. Além disso, eu vou pedir para ele considerar as datas da tabela calendário. Eu vou pegar e vou botar assim. O que eu fiz aqui? Né? O que eu fiz aqui? Só para vocês entenderem. Então, só deixa eu voltar aqui. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente falei para ele assim, olha, você vai pegar a medida total de gastos e vai fazer um acumulado ao longo do ano nas datas da tabela calendário. E é importante usar a tabela calendário aqui porque ela tem todos os dias do ano. Se tivesse algum buraco aqui, ia dar problema, entendeu? O buraco seria um gasto que a gente não anotou. Então eu fecho o parênteses aqui e dou Enter, tá? Depois, qualquer coisa, no final da aula eu falo de novo sobre isso e tal. É uma aplicação um pouquinho mais avançada do Power BI, mas a gente precisa correr atrás aí para conseguir aprender mais, tudo bem? Então aqui, ó, criei uma medida nova, acumulado anual. Vou pegar ela, ó, e vou arrastar para cá. Vou pegar ela, ó, peraí, vou dar Enter aqui e vou arrastar para cá. Quando eu arrasto para cá, olha que legal. Vê se vocês conseguem interpretar aqui. Agora é o pause que eu vou dar para vocês me perguntarem. O que aconteceu aqui com a nossa análise? Vocês conseguem me falar o que aconteceu com a nossa análise? O que apareceu aqui? Ó? Enquanto isso, eu estou aumentando um pouquinho para vocês enxergarem direitinho. O que apareceu aqui para vocês? Lembrando que, ó, esse aqui é o total de gastos e esse aqui é o acumulado anual. O que vocês enxergaram ali? Vocês conseguem me dizer no chat aí? Manda para mim, enquanto eu estou lendo aqui. Ó. Boa, Paulo. Ó, o Leonardo falou que não entendeu. Tá vendo? Eu vou falar, a gente fala aqui. Mas se alguém entendeu, vocês conseguem me falar? Ó, soma do primeiro com o segundo. Exatamente, Elito. Se você reparar, ó, quando a gente faz aqui, ó, esse acumulado, o primeiro gasto que eu tenho aqui é o gasto de janeiro. O segundo gasto é o total de fevereiro. Quem está me dando é aquele total de gastos. Quando eu chego aqui no caso e coloco esse valor aqui, que é o acumulado anual, ele simplesmente soma esse com esse. E aí dá o total aqui acumulado até fevereiro. Depois ele soma março e acumula até março. Depois abril e acumula até abril. Então isso aqui é uma aplicação, é uma análise que a gente está fazendo para ver o acumulado. Quanto que eu gastei no total até aquele mês. Aí ele fecha ali e mostra para a gente, entendeu? Então essa é a aplicação que a gente fez. Ah, não entendi, não lembro como faz a fórmula. Não importa, vê a gravação direitinho que você vai ver. Mas aqui, ó, a gente teve a total de gastos usando a função soma, aplicou aqui. E aqui o acumulado total, a gente usou uma fórmula que pega os gastos, considera a data do dia 1 até o dia 31 de dezembro, janeiro até dezembro, e acumula aqui. Entendeu? Ó, a galera foi falando aqui. Ó, a partir de junho está a mesma coisa do resto do ano. Exatamente, porque a gente só anotou os gastos até junho, depois para. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó, para ficar um pouquinho mais fácil por enquanto, é entrar lá na Power Query, lá na nossa Power Query, e restringir a nossa tabela calendário. Então, lá na tabela calendário, quando a gente organizou ela aqui no editor avançado,
a gente tinha as datas até dia 31 de dezembro. Para não dificultar mais a aula de hoje, não trazer coisas novas para vocês por enquanto, eu vou reduzir aqui até o dia 30/6, tá bom? Vou atualizar aqui para a nossa análise da tabela calendário, ela se limitar do dia 1 de janeiro de 2021 até o dia 30 de junho de 2021. Quando eu entro lá no Excel, eu vejo que o último gasto que eu tenho é o dia 30 de junho de 2021. Tá? E aí, quando eu atualizo aqui, ó, some as nossas análises de junho, agosto, setembro, que eu não anotei os gastos, não preciso aqui. Eu poderia fazer isso de forma diferente? Poderia. Mas, por enquanto, aqui, para a gente, é a forma mais fácil. Tudo bem? Beleza, então. Manda um pode avançar para mim no chat, para eu avançar. E aí eu vou mostrar para vocês o acumulado mensal, e não o acumulado anual. Esse aqui é o acumulado anual. É o quanto eu gastei em janeiro, acumulado com fevereiro, depois com em março, e quanto acumulou. Tanto é que o acumulado de junho, tá vendo? Ele é o total de gastos. Então, sempre o último mês é o acumulado que dá igual ao total, entendeu? Beleza, então. O que eu vou fazer aqui, então, gente? Eu vou criar uma tabela nova e eu vou mostrar para vocês na seguinte situação. Ó. Na verdade, eu vou pegar essa tabela aqui, vou copiar, vou colar aqui. Ela já está formatada com as letras grandes e tal. Vou botar aqui, ó, dupliquei ela. Aí eu vou tirar aqui essas informações e vou botar a data. Aí a data vai aparecer aqui, ó. Só que eu não quero assim, tá vendo? Eu não quero ano, trimestre, tá vendo? Eu não quero ano, trimestre, mês, dia. Eu quero que, de fato, apareça a data para mim, ó. Eu não quero hierarquia de data, eu quero só a data. Então eu clico aqui em data, tá? Quando eu clico aqui em data, ele mostra a data para mim. O dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4 e por aí vai. Aí olha só o que eu vou fazer. Então, beleza, eu simplesmente criei uma tabela nova, botei aqui a data, a coluna data da tabela calendário, joguei aqui e mandei ele mostrar no formato data ao invés de uma visão aqui mensal, uma visão de dia e por aí vai. Ó, a galera tá gostando das fórmulas aí. Em geral, tá mandando avançar. Show de bola. Bora lá, então. Bora lá que a gente tá aprendendo bastante, gente. Tem muito que aprender aqui hoje ainda. Vamos lá que a gente tem 35 minutos para fechar. Essa aqui é a parte mais difícil da aula. Depois fica super simples. Vamos lá, vamos lá. Mas, se você entender o que eu fiz na aula de hoje e depois botar em prática, você já está no nível de jogo de Power BI muito acima da média da galera. Muito acima da média, tá? Muito acima da média. E ficar acima da média da galera não é um trabalho fácil, né? Mas conta comigo aqui. Então, gente, qual é a moral da história? Quando a gente entrar aqui, ó, com a data, eu vou trazer agora uma visão mensal. Então, se eu trouxer aqui a medida total de gastos e arrastar para cá, ela vai falar para mim, olha, no dia 1 você gastou 68, no dia 4 você gastou 643. Então, ela foi mostrando quanto eu gastei cada dia do ano. Tá vendo? Foi mostrando para mim. O que eu fiz aqui? Eu usei a coluna data e o total de gastos aqui no cantinho, tá vendo? Só o total de gastos. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma medida nova chamada acumulado mensal e não acumulado anual. Aí vocês vão me falar se vocês conseguiram visualizar a diferença. Vou clicar aqui em nova medida. Vai aparecer aqui em cima para eu escrever, ó, de novo. Eu vou chamar isso aqui de acumulado mensal. A outra era acumulado anual. Eu tinha usado a função total year to date, que é total, né, do ano ali, acumulado. Agora eu vou usar total MTD, que é o month to date. Beleza. E vou escrever a mesma coisa. Total de gastos, vírgula, calendário, data. Exatamente o que eu fiz na total year to date. Vou usar o total MTD da mesma forma. Vou dar Enter. Tá? Aí carreguei uma nova medida aqui no canto. Tá? Se você olhar aqui, a gente tem aquela nossa medida aparecendo aqui, ó. Então, eu tenho agora 3 medidas. Eu tenho acumulado anual, acumulado mensal e o total de gastos. Show, né? Que a gente está fazendo aqui. Vou pegar, então, o acumulado anual, não, desculpa, o mensal, e vou tacar aqui dentro. Aí ele vai mostrar aqui para mim. Só vou formatar aqui e vou fazer uma pergunta para vocês. Gente, quando vocês olham aqui,
Vocês conseguem notar a diferença entre ter uma visão do acumulado mensal e do acumulado anual? Vocês conseguem visualizar essa diferença? Aqui eu estou visualizando assim, ó, 1 de janeiro, R$68. Aí eu não gastei nada dia 2, dia 3, então o acumulado continua igual. Aí eu fui lá e gastei mais R$643, acumulou 711. Não gastei nada, aí acumulou 450. Pum, foi acumulando, foi acumulando, foi acumulando. Até que um belo dia, quando termina o mês do ano, quando termina janeiro, ó, quando termina janeiro aqui, ele vem, ó, e zera, tá vendo? Quando chega no dia 31, ele zera de novo e começa tudo de novo. Aí ele vai acumulando fevereiro, vai acumulando fevereiro. Quando chega no final de fevereiro, ele zera e começa de novo o mês. Aí ele vai março, aí zera de novo, aí começa. Primeiro gasto, dia 3 de abril. Ou seja, se você reparou, você simplesmente tem aqui uma função que tem essa aplicação no Power BI. Ela acumula os gastos no dia a dia daquele mês. Quando chega no final do mês, ela zera e começa um novo mês. Sacou? Entendeu?